Salve fiel, salve Corinthians, e aí rapaziada, tudo bem com vocês? Bora virar a chavinha e bora se ligar no Paulistão. Corinthians que tem um desafio aí contra o Capivariano nessa quinta-feira em casa. Bora se ligar, bora ver as novidades, tudo que tem de novo do Coringão essa semana aí, vamos falar aqui no nosso canal, beleza? Mas antes de qualquer coisa, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, compartilha com a rapaziada aí e bora crescer mais ainda e vamos falar muito sobre Corinthians. Bora! É isso daí, fiel. Estreia do banco de reserva. Caio César, o garoto que deu a assistência maravilhosa para o Yuri Alberto aí na Supercopa. Vai estrear no Campeonato Paulista. Ele que está inscrito no campeonato. Corinthians já colocou na lista, aí, como diz aí na matéria do meu timão. O Corinthians escreveu nessa quarta-feira o atacante Caio César para a disputa do Campeonato Paulista. A expectativa é que o jogador seja titular na partida contra o Capivariano na Neoquímica Arena. Caio César chegou no Timão na última semana, estreou na Supercopa, na vitória do Timão contra o Flamengo. O camisa 37 entrou na segunda etapa e contribuiu com assistência para o gol de Yuri Alberto. O atleta foi o 25º jogador inscrito pelo clube na lista A, que pode ter até 35 jogadores selecionados. Nessa parte, o Timão ainda pode fazer 4 trocas nas quartas de finais. A lista B, por sua vez, tem número ilimitado de inscrições. Além disso, outros 8 atletas aparecem na lista B, composta por jogadores formados na categoria de base. Entre eles estão Breno Bidon, Guinegão, André Luiz, que não ocupam vagas na lista principal. Também integram a relação os jovens Luiz Bahia, João Vitor Jacaré e Gui Amorim, que disputam a copinha e foram chamados por Dorival. Bom, Caio César, o cara já deixou seu cartão de visita já, demonstrou, apesar do pouco tempo, poucos minutos em campo, né? Na verdade, mas deixou boa impressão, né, rapaziada? O cara jogou fino ali, fez a parte dele. Pra mim, eu acho que das estreias aí foi um a mais aí. O cara entrou bem, deu passes aí, tomou pontapé, aconteceu de tudo naquele jogo do Flamengo. Tá aí inscrito no Campeonato Paulista. E vamos ver, né, mano? Vamos ver. O Corinthians tá vindo numa debandada bacana aí de estreantes, né? Matheus Pereira, que é uma reestreia, né? O cara tá entrando sempre bem. Pedro Milas também é o lateral lá para fazer sombra pro Mateuzinho. Tá, apesar do jogo ali ter sido mais amarrado tudo mais, ele foi um lateral mais defensivo. Fez sua estreia, ao meu ponto de vista, foi bem. Agora, o Caio César dispensa comentários, né? Para mim, uma boa partida, foi fundamental para o segundo gol do Yuri Alberto. Agora tá inscrito no Campeonato Paulista e vamos fazer um alvoroço aí, né, velho? Tomara que desempenhe mais e mais e tenha mais minutagem e a gente possa rodar aí o nosso elenco. E o Dorival Júnior deu uma entrevista hoje do nada aí, rapaziada. Tipo, tava no meu trabalho, do nada, live Dorival Júnior, coletiva de imprensa, tudo mais. Aí pronto. Alguns lugares até cogitaram que o homem ia pedir as contas. Falei, caramba, acabou de ser campeão pelo Corinthians. O cara chegou, simplesmente deu uma entrevista falando que tá contente e tudo mais. E nessa entrevista falou algo importante, deu uma brecha aí. Corinthians novamente negociando com Fabrício Anrileri, rapaziada. Corinthians que tá no mercado ainda, atrás dos reforços que o Dorival solicitou, mais 4, mais 5 reforços, entre eles um lateral esquerdo. Se der andamento às negociações com Fabrício Anrileri, que foram barradas principalmente por questões de valores, né, salariais, tal. O cara queria
dobrar, triplicar os seus ganhos. Agora, provavelmente, fez uma pedida menor. Alguns meios aí de comunicações têm falado que ele aceitou diminuir as pedidas e veio para compor elenco, né, rapaziada? O Bidu tá vindo bem e tal, mas o Anrileri, infelizmente, não fez aquela tomada da hora ali no Campeonato Paulista, mas depois uma queda drástica, assim. Jogou bem como zagueiro, alguns jogos, jogou bem como lateral também, mas o Bidu tá um pouquinho à frente, apesar de o Bidu não ser um primor de atleta, ao meu ver, certo? É... Bom, não tenha dúvidas, caso venha acontecer, ótimo na expectativa pelo que foi passado está bem adiantado, disse Dorival Júnior em entrevista no Papo Conversone pelo meu timão. Então, a alteração de postura das duas partes ocorreu diante das dificuldades do Corinthians em encontrar no mercado um lateral esquerdo que se encaixe nas condições predestinado pelo clube, seja por empréstimo ou sem custos. Além disso, havia a indefinição de Anrileri, que ainda não acertou com outra equipe e segue no radar do Corinthians. O clube alvinegro buscava renovar o contrato do defensor desde agosto de 2025, mas as negociações não evoluíram. Mesmo após diversas conversas, o acerto não foi concluído, principalmente por entraves financeiros. O argentino desembarcou no Parque São Jorge em fevereiro, após rescindir com o Getafe da Espanha. Bom, eu acho que a deficiência de laterais não é só aqui no Brasil, tá? O déficit de laterais é mundial. A gente vê aí vários clubes se adaptando, colocando pontas para trabalhar como laterais e por aí vai. Então, já que a gente tem um cara que é razoavelmente bem, ele é instável, mas razoavelmente bem, muitas vezes eu acho que ele precisa de mais tempo, tudo mais. Só que além desse mais tempo, tem as pedidas. Para ser um lateral reserva, ele não pode pedir tanto como ele está pedindo e por esses entraves que estão acontecendo nos financeiros, e a gente sabe a situação do Coringão. Se vier, se acertar, vai ser bem-vindo, vai compor elenco, melhor do que a gente tem hoje como reserva do Bidu. Ponto. O Hugo não dá, então tem que ser o Anrileri mesmo. E o Corinthians tem já um esboço, mais ou menos. Vamos pegar aí do site do meu timão, rapaziada. Os caras fizeram um campinho aqui virtual. Nesse jogo contra o Capivariano, a tendência é que o Dorival poupe os titulares, os caras que foram titulares ali no jogo contra o Flamengo, principalmente por controle de carga, tá? Então, alguns jogadores, principal, o Yuri e o Memphis, não fizeram o trabalho em campo. A gente foi divulgado depois ali da partida que alguns jogadores do Corinthians tiveram uma intoxicação alimentar. O Yuri Alberto foi um deles, entre outros jogadores, pessoal da comissão técnica também do Corinthians, tomaram aquela água lá de Santos lá e ficaram podres, né? E até para preservar os jogadores e tudo mais, a tendência é com que lembrando que a gente tem os jogos ainda do Campeonato Brasileiro também, e estamos já na reta final dessa fase aí do Paulista, a tendência é que seja dosado mais ainda para não ter sobrecarga. Lembrando que o Corinthians ainda já foi uma competição, além do Paulista, temos o brasileiro que iniciou agora, Copa do Brasil e Libertadores. Então, se é para ganhar alguma coisa, tentar brigar e ser referência em mais alguma competição, essa é a hora do Corinthians pegar, ligar a chavinha
e começar. Ou você contrata mais jogadores e dá uma engordada nesse elenco, ou você pega e tem que começar a dosar e fazer como um jogo do Capivariano. Lembrando que é um jogo importante pro Corinthians, tá? O Corinthians precisa de pontos, precisa subir na tabela para nos jogos de quarta, semi e tal, a gente possa definir em casa os jogos, entre outras coisas, tá? Bom, a provável escalação aí, conforme o pessoal do meu timão aí tem apurado, tal, é uma especulação, tá? Hugo no gol, João Pedro, André Ramalho, Pedro Milans, Matheus Pereira, Charles, Hugo ou o Hugo Farias, né? Vitinho, Rodrigo Garro, Caio César ou Guinegão. Bom, eu acho que para começar, eu acho que não começaria o Garro. Acho que, ou se for para jogar, ele vai jogar meio tempo. Mas já que estão dosando, estão fazendo tudo, eu acho que o Garro não faz sentido aqui. Pode ser que aconteça. Caio César e Guinegão e Vitinho, acho que essa é a linha mesmo dos caras começarem os jogos aí. E alguns atletas vão vir aí no decorrer da partida. Então pode entrar um Bidon, um Ranieri. Ou acho que o Memphis e o Yuri não vão chegar nem pro jogo mesmo, mas não sei, o Yuri ficar à disposição, que o cara joga todas, né? Entre outros caras, tá? E temos aí o calendário corintiano. E, ó, uma coisa que eu tava esquecendo aqui, ó. O Corinthians joga quinta-feira agora contra o Capivariano. E no dia 8, no domingão, já tem derby. Vamos pegar a porcada em casa, rapaziada. Então, já é expectativa de poupar bastante jogadores. Lembrando que o Palmeiras tomou taca no último jogo aí contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ali tava com o time reserva, tinha molecada, tal, tudo mais, mas tomou taca. Dane-se. Então já mostra um alerta aí porque também o Corinthians possa entrar com o time reserva contra o Capivariano. O Corinthians pega o Palmeiras domingo. Na próxima quarta-feira, agora pelo Brasileiro, o Red Bull Bragantino em casa também. O Corinthians faz uma sequência de 3 jogos em casa. E a última rodada do Paulista contra o São Bernardo no dia 15. Certo? São os 4 jogos aí do Coringão na sequência. 3 jogos em casa e o último deles fora. 2 pelo Paulistão em casa, um pelo Brasileiro e um fora pelo Paulistão, última rodada aí no dia 15 de fevereiro. É isso daí, fiel. Espero que você tenha curtido aí. É mais um vídeo informativo, a gente trocar aquela ideia. Corinthians, como a gente viu ali, a tabela de jogos é uma tabela mais chatinha, né? Por ter um clássico aí no meio do caminho. Então, Corinthians provavelmente vai vir com esse time misto para reserva contra um Capivariano. Lembrando que o Corinthians precisa de resultado contra o Capivariano, tem que subir na tabela, tem que pontuar mais ainda, se afastar mais ainda da zona de desclassificação do Campeonato Paulista, né? Para ir para a semi. Rebaixamento já deixa para os caras lá, né? Lembrando que tem alguns times aí que estão vindo na briga também para conseguir sua vaguinha. O Corinthians precisa dar uma resposta no Campeonato Paulista. A gente sabe que tem a ressaca pós-título, então tiveram aí pelo menos 4 dias para dar aquela descansada, né? Agora foco total no Paulista, foco no Brasileiro e bora para cima da porcada no domingo, beleza? Obrigado você que ficou até aqui. Deixa sua inscrição, deixa seu like e seu palpite também para essa rodada do Paulistão. Para mim, 1-0, goleada, gol do Guinegão aí para se redimir e vamos para cima, beleza? Muito obrigado novamente, fiquem com Deus e bora para cima. E sexta-feira a gente tem live do Coringão. Vamos comentar
tudo que foi aí da semana do nosso timão, beleza? Falou, fiquem com Deus e vai Corinthians!